140 mil novas armas só em 2020. E grande parte delas vai para os CACs, membros de clubes de caçadores, atiradores e colecionadores, como os pais da menina que estava com a arma que matou a Isabelle. Desde o primeiro mês de mandato, o presidente Bolsonaro está cumprindo a promessa de campanha de armar o Brasil. Mas isso vai deixar o país mais seguro ou ainda mais perigoso? Já vivemos em um dos países mais violentos do mundo. O que mais mata com armas de fogo em números absolutos. E na proporção por número de habitantes, fica atrás apenas de países como El Salvador e Venezuela. Desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu, o governo já editou 11 portarias e 8 decretos, facilitando ainda mais o acesso a armas e munições. Foram as primeiras grandes mudanças desde o Estatuto do Desarmamento de 2003. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje um decreto que muda regras para porte e posse de armas. Mas vários foram revogados. O governo recuou. Revogou hoje. Bolsonaro revogou. Por causa do conteúdo polêmico, vários decretos sobre esse tema acabaram sendo revogados. No vai e vem, o que ficou é expressivo. O número de armas em circulação aumentou muito, como mostra este levantamento exclusivo feito pelo Fantástico com dados do Exército e da Polícia Federal. Trata-se de uma política totalmente irresponsável e temerária, porque ela é anticientífica quando inúmeros estudos internacionais e nacionais mostram que mais armas, mais crimes, mais armas, mais mortes, mais armas, mais tragédias. O pesquisador do IPEA calculou que a cada vez que o número de armas de fogo em circulação sobe 1%, o de homicídios aumenta até 2%. Soldado Saraiva com emergência? Eu quero falar uma emergência. Eu tô aonde, Rafael? Na estrada do Lani tem uma velha contando água. Uma criança dentro do meu carro. Alô? O policial não ouviu as últimas palavras de Fabiana pedindo socorro. Alô? Tu vai ficar aqui, velha. Você me apontando a Eu vou ter que desligar, senhora, porque eu não consigo escutar nada. Não tô entendendo nada. Mas a gravação tem os tiros que mataram Fabiana, o marido Rafael e o filho Gabriel, de 20 anos. A polícia reconstruiu os fatos que levaram a esse massacre. Minutos antes, o marido de Fabiana havia batido de raspão num carro estacionado e não parou para procurar o dono. Mas Jonathan Vidalete, de 24 anos, viu seu carro batido e, junto com a mãe dele, saiu atrás. A mãe levava uma arma. A perseguição foi registrada por câmeras de vigilância. Às 14h57 se vê o carro branco da família e logo atrás o de Jonathan. Quando Rafael parou no acostamento, ele, a mulher e o filho desceram. A mãe de Jonathan já com a arma na mão. Foi aí que Fabiana ligou para a polícia. Jonathan pegou a arma e executou os 3. Dentro do carro, o filho mais novo, de 8 anos, viu tudo. Às 15h02, a EcoSport vermelha volta sozinha. A câmera de um ônibus registrou os corpos na beira da estrada. Faz 5 meses que seu Dilon e Dona Cecília vivem a dor de perder a filha, o neto e o genro. É uma bobagem. Mal encostou no carro dele, senhora. Saíram, não conversou. A mãe dele já estava com a arma na mão. Aí entregou para o filho a arma para matar os 3. Sabe, Sônia Bride, a gente que é mãe, é duro. Minha filha com toda a mocidade, linda, fazendo faculdade. Ela estudava, trabalhava, sonhava em ser médica e aconteceu essa monstruosidade. Fabiana trabalhava como auxiliar de enfermagem e se formaria em medicina este mês.
A arma, uma pistola 9mm, não foi encontrada. Poucos dias antes do crime, em janeiro deste ano, o pai dele comprou uma arma do mesmo calibre, que está desaparecida. Jonathan está preso. Ainda vai ser julgado. Em nota, a defesa de Jonathan disse que ele e a mãe agiram em legítima defesa e que as armas legalizadas preservam vidas e patrimônio todos os dias. Qualquer pessoa, qualquer monstro tem uma arma, um fuzil, sai matando as pessoas. Hoje em dia não existe. Qualquer um tem arma. A pistola 9mm era de uso exclusivo das forças policiais e militares. Foi liberada para o cidadão comum no governo Bolsonaro. Por que uma pessoa não pode ter uma arma em casa para se defender num país tão violento? Porque é um mito as pessoas acharem que de verdade elas vão conseguir se defender com uma arma de fogo. A arma de fogo, num ambiente urbano, ela é um excelente instrumento de ataque, mas um péssimo instrumento de defesa. Por quê? Porque existe o fator surpresa. Um criminoso, quando vai perpetrar as suas ações, ele já estudou a vítima, muitas vezes ele está com 2, 3 comparsas do lado, então a chance de reação da vítima ela é muito pequena, essa chance, mesmo para policiais treinados. O próprio presidente militar treinado vivenciou isso em 1995. Bolsonaro já era deputado, estava de moto e armado com uma pistola 380. Abordado por 2 assaltantes aqui nesta rua da Zona Norte do Rio, ele perdeu a moto e a pistola. E teve sorte. Uma pesquisa da época mostra que o risco de ser morto num assalto era 56% maior estando armado. A arma do presidente foi recuperada. Mas as estatísticas mostram que de cada 3 armas usadas em crimes, uma já foi legal e foi roubada ou perdida. Enzo, no dia do seu aniversário de 4 anos. Assassinado pelo conhecido de um vizinho em Magé, no Rio de Janeiro. Um bêbado armado. Só escutamos o tiro. Quando saímos correndo ali para ver o Enzo no chão. Morto com um tiro no peito. O assassino havia recebido a arma como pagamento pelo conserto de um celular, poucos dias antes. Um revólver 38 de fabricação nacional, número de série raspado. É a arma mais roubada no Brasil, porque era mais vendida. Quando a gente troca o revólver 38 por pistolas semiautomáticas, por fuzis, por carabinas, essa arma também vai migrar para o mercado legal e vai ser usada no crime comum, no roubo em ponto de ônibus, no roubo de veículo. E o crime organizado, que hoje se abastece no contrabando, pode se voltar para os proprietários de armas e munições. O cidadão passa a ter um verdadeiro arsenal de munição, o que é um extremo risco, porque isso é um chamariz para que haja assalto na casa. Quando diz arsenal, não está exagerando, principalmente ao tratar dos chamados CACs, os caçadores, atiradores esportivos e colecionadores. Antes, os atiradores mais experientes podiam ter até 16 armas. Agora, atiradores de qualquer nível podem ter até 60 armas, entre elas pistolas, carabinas e fuzis semiautomáticos. Esse é um grupo de apoio ao presidente. Quer CAC também? Dá para melhorar mais ainda. Com certeza. Sob Bolsonaro, o atirador esportivo que tiver 60 armas pode comprar até 180 mil munições em um ano. Para a defesa pessoal, o limite de munições passou de 50 para 200 ao ano para cada arma. Bolsonaro queria mais. Na reunião ministerial do dia 22 de abril, ele pressionou os ministros da Justiça e da Defesa a assinar uma portaria. Aumentava o limite para 600 munições por ano. Seria uma represália a opositores políticos que tentavam impor distanciamento social contra a Covid. Bosta do prefeito, faz um bosta no decreto, algema e deixa todo mundo dentro de casa. Se ele tivesse armado, ia pra rua. Aí
Quer ter uma demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao outro, por favor, assine essa portaria hoje, que eu quero dar um recado para esses bosta. Os dois assinaram no mesmo dia, mas a portaria foi suspensa pela Justiça. E quando o Exército editou 3 portarias para melhorar o rastreamento de armas e munições, o governo revogou. Elas determinavam que as armas tivessem número de série em vários pontos e fixavam um limite máximo de 10 mil por lote para as munições. Essas portarias eram armas, essas sim, poderosas na defesa da vida e contra o crime organizado, o tráfico de drogas e as milícias. Revogá-las significa simplesmente o quê? Proteger o crime, proteger a milícia, proteger o tráfico e, evidentemente, tornar mais vulnerável a vida de todos os brasileiros e brasileiras. Quando a polícia encontra um cartucho na cena do crime, ela tem acesso a 2 informações. A primeira é o calibre da arma usada. A segunda é de onde veio essa bala. Isso porque toda munição tem que ter o número de série. Quando um lote tem até 10 mil munições, a polícia consegue saber para onde foram essas balas, reduzir o número de pessoas investigadas e tem mais chances de chegar ao autor. Os assassinatos de 2 mulheres no Rio de Janeiro mostram como o tamanho de um lote de munições pode determinar o desfecho de uma investigação. 2011. A juíza Patrícia Scioli, de São Gonçalo, foi morta com 21 tiros na porta de casa depois de mandar prender policiais ligados a grupos de extermínio. Os cartuchos encontrados faziam parte de um lote de 10 mil munições compradas pela PM do Rio e distribuído para 2 batalhões, um deles, o de São Gonçalo. Assim, a investigação chegou a 11 PMs presos e condenados pelo crime. 2018. A vereadora Marielle Franco, do Rio de Janeiro, foi executada com 5 tiros na cabeça. No atentado, morreu também o motorista dela, Anderson Gomes. Como em São Gonçalo, a polícia também encontrou cartuchos. Aniele, você lembra, naquele começo da investigação, a expectativa que ficou na época de que se chegasse aos autores através do rastreamento dos cartuchos? Sim, a gente acabou que na época ganhou um pouco de esperança que aquilo fosse elucidado muito mais rápido. Não foi. Balas do lote UZZ-18 já haviam sido usadas em crimes em 3 estados, com 24 mortes. Mas de onde saíram essas balas? De um lote com 2.457.000 balas, comprado pela Polícia Federal e distribuído por todo o país. Há anos, a Polícia Federal investiga o desvio sem sucesso. Se tivéssemos, mais mecanismos, melhores fiscalizações de produção, compra e venda de armas e munição, nem a Mari, nem o Anderson, nem outras pessoas poderiam ser assassinadas da maneira que foram, sabe? As polícias terão muito mais trabalho em enfrentar uma população mais armada, com farta distribuição de munição, e isso acarretará naturalmente situações de muito perigo para as polícias. O miliciano Rony Lessa, acusado de ser o executor de Marielle e Anderson, tinha registro de atirador esportivo e de colecionador. Ontem, o presidente voltou a defender sua política pró-armamento nas redes sociais. Nós entendemos que a arma é uma maneira de fazer com que o homem garanta a sua liberdade, garanta a sua democracia, mas as armas têm que estar nas mãos de pessoa certa, né? A pessoa certa é o povo. Não foi a primeira vez que Bolsonaro usou a defesa da democracia como justificativa para armar a população. Como é fácil pôr uma ditadura no Brasil, como é fácil. O povo da América, por isso que eu quero, ministro da Justiça, ministro da Defesa, que o povo se arme, que a garantia que não vai ter um filho da p aparecer para impor uma ditadura aqui. Ora, o que quer dizer isso? Quer dizer que o presidente da República está propondo dar armas ao povo para fim político. Para fim político. Eu quero todo mundo armado, que o povo armado jamais será escravizado. Uma pesquisa mostrou que 72% dos brasileiros discordam da frase dita por Bolsonaro. O presidente foi muito claro,
né? Ele quer cidadãos armados para pressionar qualquer tipo de crítico ao governo dele. Muitos decretos e portarias que foram revogados caíram porque contrariam o Estatuto do Desarmamento, que é uma lei. Por isso, o governo mandou para o Congresso um projeto para alterar a lei. Já passou pela Câmara. Agora o Senado vai decidir o que prevalece: o direito individual a ter arma ou o direito de todos a mais segurança.